Irene, a gente está chegando ao final da nossa conversa. E queria aproveitar que a gente está sendo assistida por professores e professoras, né, de diferentes regiões do país, que eu imagino que vão tendo contato com os resultados dessa escuta e talvez possam se sentir um pouco angustiados em relação ao seu papel, né, nesse processo. Assim. Então, queria que você contasse para a gente onde é que essas informações podem ser encontradas, onde estão esses dados e se tem algum outro produto que a pesquisa deve gerar que possa apoiar esses educadores na construção de práticas de educação ambiental que sejam mais contextualizadas e mais aderentes aos interesses desses adolescentes e jovens. Perfeito. Primeiro eu queria dizer que eu venho aqui com muito otimismo, porque nós temos tempo ainda. Às vezes precisamos de uma crise para acordar. E assim, ela não deve nos imobilizar, né? Principalmente porque aqueles que trabalham com a população infantil e juvenil, eles conhecem os potenciais dessa população, conhecem também muitos desafios, mas os potenciais estão lá. Então, dizer que não devemos estar imobilizados em relação a isso, podemos participar e nós, no campo da educação, temos uma tarefa bastante importante de estar trazendo para essa população o acesso, o respeito à natureza e as informações de uma maneira mais concreta. Nós vimos que muitos dependem somente de televisão, as redes sociais. Agora, você vai pensar bem, né? Se eles têm acesso à rede social, a tudo que eles podem acessar, é muito difícil que eles fiquem acessando crise climática. Vamos conversar, né? Então, eu acho que o nosso papel ali é justamente estar trabalhando com essas informações de uma maneira lúdica com eles, mostrando que eles têm também um papel, não um peso, a responsabilidade de mitigar o problema, mas eles têm uma possibilidade rica de participação. Eu queria terminar falando que nós, nesse sentido, temos também lá no nosso site do CIESP esses cards. Esse aqui é um card que mostra um desdobramento da pesquisa. Nós temos jovens que são líderes de movimentos sociais pela justiça climática. Elas criaram esse grupo. Que clima é esse? Juventudes pela Justiça Climática, aqui no QR Code, elas estão colocando vários produtos de jovem para jovem, com a linguagem delas, o TikTok, tudo aquilo que eu não sei fazer, eu acho que elas sabem e que chegam às crianças e adolescentes. E nesse aqui vocês vão encontrar o relatório em português, inglês e espanhol, que pode ser bastante assim, uma base bacana para vocês buscarem informações que podem estar trabalhando aí junto com as crianças nas escolas. E eu fecharia, então, dizendo que nós temos esse compromisso, é um compromisso ético com as gerações do presente e do futuro, sabe? É um compromisso bonito, não é um compromisso de peso. Ai, agora eu sou responsável de mudar esse quadro. Não é. Juntos, certamente será a melhor maneira de nós contribuirmos para que esse nosso planeta, que é tão lindo, né? Tão bonito, ele possa ser preservado e possamos cultivar juntos o amor à natureza, gente. Gratidão pela oportunidade e estamos aqui, contem conosco, viu? Irene, muito obrigada. A gente agora segue para receber perguntas de quem está nos assistindo. Novamente, em nome do Aprendiz e do British Council, agradeço muito essa conversa com você. Parabéns pelo trabalho e pelo estudo. Professora Irene Risini, que prazer tê-la essa noite conosco. Eu sou Alessandra Moura, gerente sênior da área de educação básica, ensino da língua inglesa do Conselho Britânico. E a gente tem muitas perguntas para essa fala e esses dados de pesquisa tão instigantes no YouTube agora, mas eu vou trazer uma pergunta central conectada com as conclusões, os pontos que a senhora trouxe. Então, que também está conectado com um dado. A gente tem uma pesquisa
internacional sobre o que pensam os jovens da próxima geração, que foi feita mundialmente em vários locais, e um deles é do Brasil, e esse aqui é um spoiler, né? Um dos dados da nossa pesquisa diz que esses jovens consideram que os professores são a fonte mais confiável de informações nas suas vidas. Gostaria que a senhora comentasse isso um pouco em retorno aos comentários muito preocupados no chat sobre os dados. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito essa oportunidade desse diálogo. Penso que foi bem num momento preciso essa determinação de fazer essa pesquisa e de trazer as vozes desses adolescentes e jovens, 200 deles, né, em todas as regiões brasileiras. A gente precisa mais exemplos de inclusão dessas vozes e também apoiá-los nesse processo do confronto mesmo com a realidade dos dados que aparecem o tempo todo nas redes sociais e que pode ser assim muito angustiante para eles. O dado que você traz é bem similar ao que nós encontramos na nossa pesquisa. Não tínhamos nenhuma pergunta assim direcionada para esse tipo de avaliação, mas o que aconteceu é que a conclusão clara é que é na escola que as coisas se passam. Os únicos projetos existentes vieram de projetos realizados nas escolas, tanto escolas públicas quanto escolas privadas. Não vimos uma muito grande diferença nesse aspecto nas escolas. Vimos também as referências constantes a professores que marcaram a vida desses adolescentes ao trazerem de uma forma muito cativante, muito interessante, essas informações sobre o planeta Terra, sobre as dificuldades, os desafios imensos que nós temos hoje. Então, houve assim, muitos deles se reportaram, alguns professores especialmente, né? Nós vimos que há lacunas, que uma boa parte se referiu que gostariam de ter mais acesso, mais discussões, né? Mas os programas, as agendas, né, das escolas na educação, elas também têm uma série de limitações em termos do conteúdo, né, das várias matérias, das várias disciplinas que precisam ser abordadas. Então, em síntese, eu diria que é mesmo no espaço da escola, da formação das crianças, dos adolescentes e dos jovens, que vai se dar essa maior consciência do que nós estamos vivendo, de uma maneira que não seja para aterrorizar, e para imobilizar, como eu falei, mas de uma maneira que eles compreendam também que tudo que fazem conta, que toda a experiência de sair, coletar os sacos de lixo na praia, de participar de mutirões, de ler a respeito e também conversar com os outros, de trazer os debates para a sala de aula, tudo isso conta, né? Na verdade, não é uma ou outra decisão de um chefe de Estado que fará toda a diferença, é exatamente a coletividade de todos nós que vivemos na Terra em conjunto, como eu disse, assim, tomando consciência, participando e pressionando, porque, no fundo, né, nós estamos falando de recursos, de taxas que pagamos, impostos, né, e do direito que todos temos a um planeta
ecologicamente equilibrado e saudável, pensando principalmente naqueles que estão nascendo agora, nas próximas gerações que vão herdar as consequências de tudo aquilo que não foi feito hoje, ou poderão herdar, ao contrário, possibilidades de reflorestamento, tantos movimentos para reflorestar as áreas que foram devastadas, acabar com as queimadas no nosso país, limitar os espaços que são ocupados só, né, pelo agronegócio, mas a gente vem ouvindo bastante sobre as formas regenerativas de cuidado com a natureza, e tudo isso a criança, o adolescente, principalmente o jovem, não só pode compreender, como eles vão se sentir mais partícipes dessa nossa vida coletiva no nosso planeta. Eu acho que é isso. Queria parabenizar todos os professores do nosso país. Nós sabemos dos imensos desafios, sobretudo, que as escolas públicas passam em todos os países do mundo. Infelizmente, quando há cortes por determinadas prioridades políticas, a educação é cortada, a saúde é cortada em primeiro lugar, e isso é absolutamente inadmissível, porque nós sabemos até porque politicamente fazem isso, para que essas crianças não cresçam com toda essa consciência, né? Como Paulo Freire tantas vezes nos ensinou, mas a verdade é que na escola é onde eles podem florescer e podem compreender tudo que podem fazer. Então, queria assim, muito fechar esse meu brevíssimo diálogo com vocês, me colocar à disposição para outras conversas, e desejar aí muita força para que a gente aproveite essa oportunidade da visibilidade ao assunto pela COP30 e muitas oportunidades de projetos para os anos que se seguem. Eu acho que vamos estar mais preparados para isso. Sem dúvida nenhuma. Professora Irene, muito obrigada pela sua fala de fechamento. Hoje a gente encerra o primeiro dia desse evento que se tornou, nos últimos 4 anos, essa é a 4ª edição, o maior encontro de professoras e de professores, de educadores do Brasil online. Nesse momento a gente tem 2.500 profissionais de educação inscritos, mas a nossa projeção de que as nossas sessões vão ser visualizadas mais de uma centena de milhares de vezes. Então, é muito oportuno fazer esse fechamento lindo com a sua participação. Eu agradeço em nome do Conselho Britânico e agradeço também em nome dos nossos parceiros do Ministério da Educação pela sua participação, professora Irene, fechando hoje o nosso dia. Gratidão. Obrigada.